Boa noite, presidente, vereadora Zuleika. Boa noite, vereadoras, vereadores que compõem essa Casa de Leis. Quem aqui se faz presente, imprensa e quem nos acompanha pelas redes sociais. Eu inicio a minha fala, não sei se fazendo uma correção ou talvez ajustando um comentário que eu fiz na última palavra livre, quando eu falei do ICMS arrecadado pelo comércio e pela prestação de serviços do município, e logo em seguida eu falei do número de vagas de empregos gerados pela prestação de mão de obra e do comércio, que ele só perde pela indústria no nosso município. Então, corrigindo, né, que o número de empregos de comércio e prestação de obras ele está logo atrás da indústria, né? Visando aquela coisa de infraestrutura, pensando na questão do turismo na nossa região, que sim, é um turismo de comércio. Quero aqui também agradecer à Vigilância Sanitária, que atendeu prontamente a solicitação feita com o CEIM de Rio Vermelho a respeito dos borrachudos, onde as criancinhas não podem sequer frequentar o parquinho que lá existe, e mesmo dentro de sala de aulas, eles estão sendo atacados. E também questionar nós, né, quando a gente fala aqui, pegando o gancho do que o vereador Sabino falou, do que vem acontecendo em São Paulo, do que aconteceu na Rua Jaraguá aqui, vamos falar da Vila Schwartz, nossa, da corresponsabilidade nossa como gestores públicos e como elemento que compõe o todo, né? Por que sobram os morros? Por que sobram a questão de que nós impedimos a instalação de uma coab ou de um loteamento na volta do presídio aqui da nossa cidade? Porque é lá que pessoa de baixa renda consegue comprar seu terreno, infelizmente. E os planos diretores das cidades deveriam ver essa questão de amplificação das cidades. Deixar de pensar no horizontal e pensar no vertical. Quanto mais expansiva for uma cidade, mais vai ser a fiação elétrica, mais vai ser a tubulação de água, a tubulação de esgoto, a pavimentação para chegar lá. E alguém vai ficar sem ter o que seria de direito, né? Porque tem muitas cidades, e a nossa se encaixa nisso, que deixa a desejar em alguns quesitos, começando pela pavimentação, começando pelo transporte público e assim sucessivamente. Então, é uma visão que a gente deveria pensar, em vez de expandir a cidade, fazer ela subir. Eu acho que seria uma visão interessante de desenvolvimento e de economia, e sendo assim, um fornecimento de serviço público mais parelho a todos, porque todos pagam seus impostos. Eu gostaria que o Johnny colocasse umas fotos que eu fiz, está contigo? Do Antipó. Eu estive no bairro Alpino, em visita às escolas e CEIM, e eu fui parado por alguns munícipes para falar. Teve 3 ruas, salvo algum equívoco, que foram colocadas Antipó, 2 foram removidas e o pessoal reclamou. E essa é a rua que está com Antipó. Eu acredito que isso seja mesmo efeito Antipó, porque ninguém consegue passar correndo nessa rua, né? Então, o efeito Antipó, que ele é secundário. Antipó, na minha concepção, ela é uma enganação, é uma camada muito fina, que sofre a ação da água, né? A água penetra ali, faz esses buracos, né? E como diz as pessoas assim, ok, um motorista até tenta não jogar água em quem está na rua, na calçada, mas ele desvia de um buraco, ele cai no outro. Então tem as outras 2 ruas, Johnny, se conseguir colocar as fotos, que foi tirado Antipó, que eu particularmente acho que elas estão melhores. Não estão o que deveriam ser, mas quando comparada com a que está com ainda a camada de Antipó, elas estão melhores. Então eu pedi, né, solicitei à Secretaria de Obras que faça um estudo, que vá lá ouvir os munícipes e ver da possibilidade de remover ou não essa camada de Antipó dessa terceira rua, porque os munícipes me cobraram isso.
Preciso aqui falar, também tocar no assunto do que o vereador Paulo Zeffica falou, em respeito da segurança e do boato da notícia falsa, que graças a Deus foi falsa. Muitos munícipes não sabem o quanto a Prefeitura Municipal contribui com a função de polícia militar, a delegacia da nossa cidade cedendo funcionários, né, convênios que cedem carros e assim sucessivamente. Infelizmente, o nosso governo do Estado, ele peca e muito na segurança pública. Me parece que nesse dia havia poucas viaturas disponíveis, né, e poucos recursos humanos, né, policiais, para dar conta de todas as escolas. E aqui eu quero falar o seguinte: nós temos o DETRU, nós somos a 15ª cidade de Santa Catarina com o maior número de população. Seria ou não seria viável, talvez, nós transformarmos o DETRU numa polícia, uma guarda municipal? Não sei. Eu acho que uma guarda municipal teria mais condições de trabalhar na prevenção e contenção da criminalidade. Ela vai ser subordinada ao executivo, né? Ela vai sim desafogar o trabalho da polícia militar. Ela pode atuar no trânsito, muito embora ela atua hoje porque existe um convênio da polícia militar para com o DETRU, permitindo que eles atuem, né? Ela pode fazer parcerias com a polícia militar, com a polícia civil, com a defesa civil. Então, tem alguns elementos que a gente poderia observar em relação a isso, né? Tenho ido em algumas escolas, percebo que existem câmeras, né? Existe um interfone para você acionar, mas câmeras, elas ajudam, auxiliam, mas elas não evitam. Então, preciso concordar com o vereador Paulo que segurança física, né? E quando falamos física aqui, armada mesmo, se faz necessário nas escolas. São bem preciosos e nós temos que olhar com mais atenção esse quesito, né? O delegado pediu que a gente não julgasse o adolescente, né? Haja visto que ele pode ser um adolescente que passa por algum problema, mesmo de violência dentro de casa, mas eu acho que um adolescente que tenha condição de fazer o que ele fez, se passa por violência dentro de casa, ele tem condição de denunciar essa violência. Uma brincadeira de extremo mau gosto, né? Para não falar outra coisa aqui, e que deveria sim a lei ver penalidades mais severas para que muitos criem juízo, porque ainda há tempo. Agradeço a oportunidade, presidente, devolvo o resto do meu tempo e desejo a todos uma boa noite. Obrigado.